O que a gente sabia fazer era a materialização de espírito e da passe. E aqueles trabalhos dos bandeirantes do espiritismo, Caiba Schutel, Anália Franco e Eurípides Barçanufo, que fizeram um trabalho na área social. Sim. Né? Eles, embora eu costumo dizer que foram trabalhos isolados, de grande importância para o espiritismo, mas eram trabalhos isolados. Nós não sabíamos fazer outra coisa. Isso foi até providencial, porque o espiritismo acabou se revestindo de uma couraça protetora, de que nós éramos as pessoas que sabiam fazer caridade. Então, de certa forma, isso nos protegeu. Só que o espiritismo não veio só para isso. Sim, a mensagem da doutrina espírita é da educação, da elevação. E nós não sabíamos fazer. É nesse momento crucial que o Armon entra na federação e olha que vê que tem muito boa vontade. A federação era uma entidade inexpressiva no cenário espírita. E ele transforma a federação no maior centro espírita do mundo, segundo Chico Xavier, e uma referência para espiritismo no mundo todo. São quase 10 mil pessoas por dia que entram na federação. Sabia, Zana? Ele sistematizou tudo, né? Ele organizou, não tinha nada feito. Então, agora sim, tá todo mundo aqui vendo a gente falar Armon, né? O livro que eu já falei, No Tempo do Comandante, né? Agora, por que comandante? Quem é esse tal de Edgar Armon? Dá uma resumidinha aqui para o nosso... É claro que se o telespectador quiser compreender mais, ele vai ter que comprar o livro. Sim. Né? Porque aqui realmente vai ser importante. Teríamos que fazer aí uns 50 programas para falar o que você colocou aqui. Eu acho que esse livro deve constar em toda a biblioteca. Uma que eu tive a felicidade de conhecer o Armon pessoalmente. Tem até uma entrevista com ele em sua casa. E isto vem enriquecer e resgatar o trabalho que o Armon fez. Eu concordo contigo. Antes do Armon, a federação era uma estrutura. Ele deixou uma estrutura que segue até hoje, principalmente na área de educação e da caridade. Sim. Não é verdade? Ele, como militar, fala um pouquinho. Nós o chamamos de comandante porque ele profissionalmente foi oficial da Força Pública do Estado de São Paulo, hoje Polícia Militar do Estado de São Paulo, e ele atuou de uma forma muito intensa na área da educação, como professor das escolas de oficiais, e como militar combatente, ele participou das revoluções de 22, de 24, de 25, de 36, de 32, de 1932. Constitucionalista. Isso, a Revolução Constitucionalista. E como combatente, ele teve um papel muito curioso, porque ele era um militar que pedia para os seus comandados darem tiro para o alto. Ou seja, ferir um semelhante, nem pensar. A ordem era dar tiro para o alto. Então, isso fez com que ele adquirisse prestígio dentro da força pública e até o trabalho social dele como militar, porque nós temos aí o litoral norte, que estava esquecido pela política brasileira, ele faz com que o litoral norte seja ligado através de uma estrada com o Planalto Paulista. Sim, ele constrói a rodovia dos Tamoios. Participou. Exatamente. Ele pega 15 soldados da Força Pública que estavam para ser desincompatibilizados na Revolução de 32 e na base da picareta, do machete, ele abre uma estrada que faz a ligação levando o progresso para o litoral norte. Então, esse trabalho dele como militar já demonstra a que tipo de trabalho, que tipo de missão ele veio. Primeiro como patriota, servindo como educador militar e como um combatente de paz, vamos dizer assim, na área social, construindo uma estrada, levando progresso a uma região e logo em seguida levando toda essa experiência para a federação. E ele entra assim, vamos dizer, ele era um militar, tal, um homem, né, de carreira militar. Como que o Armon encontrou o espiritismo? Ele já começou espírita ou ele passou por alguma tradição espiritualista antes, tal? Porque pela visão que ele tinha de um espírita muito aberta, né, para um espírita ortodoxo, tal, que não era nada disso. Ele passou por alguma outra tradição antes de entrar? O Armon, aos 16 anos, começou o estudo sobre religiões do Oriente. Então, a gente pode imaginar que tipo de espírito jovem, encarnado, com 16 anos, se dedica a estudar religiões. E religiões que não fazem parte da sua cultura. Sim. Ele foi buscar das religiões orientais. E isso fez com que ele começasse a
a entender melhor a proposta de espiritualidade para o ser humano, porque todas as religiões elas se originam do Oriente, né? Sim. Isso faz com que ele capte muito bem isso e ele começa, mesmo como militar, ele começa a entrar em contatos com aqueles grupos mediúnicos caseiros que existiam espalhados por esse estado todo. Então ele entra em contato com esses grupos e começa a se interessar pela doutrina e em 1938, quando ele adquire a aposentadoria da Polícia Militar, da Força Pública, ele já tinha lido toda a obra de Kardec e conhecia principalmente os Vedas, que ele tinha feito uma tradução do francês para o português. Interessante. Então ele já traz dentro dele essa capacidade de realização e essa capacidade de enxergar a espiritualidade como um todo e não circunscrita num rótulo. Sabe que essa visão do Armon, e você agora acabou de dizer isso, todas as religiões vêm do Oriente, né? E alguns críticos de Ramatiz, principalmente um livro, né? Infelizmente um livro de muito mau gosto, chamado Pureza Doutrinária, fala que o Ramatiz é orientalista. Mas a pessoa que fala isso não percebe que Jesus é oriental, Moisés é oriental, Buda é oriental, Krishna é oriental, todos eles, né? Todos os grandes luminares oriental, Lao Tse oriental, você sabe, Zoroastro oriental, algumas coisas, Maomé oriental, né? Algumas coisas me preocupam em relação, não me preocupa ao ponto de achar que isso vai atrapalhar o desenvolvimento, vai impedir o desenvolvimento da espiritualidade, mas de certa forma acaba dando uma freada em algumas situações. Quando você fala o Ramatiz é orientalista, quando você fala o Edgar Armon é orientalista, nós não estamos cometendo nenhum equívoco em dizer isso. Sim. Mas mais do que isso, essas criaturas são universalistas. Sim. E talvez eu acho que essa seja a grande dificuldade de nós conseguirmos nos entender. Porque as pessoas acham que ser universalista é você misturar tudo no mesmo pacote. Exato. Não é isso. A minha opinião é que ser universalista é você conviver com todas as pessoas de forma harmônica. Ter a sua linha. Ter a sua linha e conviver de forma harmônica. Porque, na verdade, é o seguinte, quando falavam que o Edgar Armon era orientalista, não estava errado. Ele era orientalista, ele era hinduísta e ele nunca negou isso. E ele era ocidentalista também. Porque Só que, ele estudava exatamente. Kardec. Né? Só que o que acontece é o seguinte, as pessoas, os críticos usavam isso de forma, o termo orientalista de forma pejorativa. Como se orientalista fosse uma coisa menor. Exatamente, como se fosse uma coisa menor. E, na verdade, eu não vejo dessa forma. Quando as pessoas falam, o Edgar Armon era orientalista, eu falo, ele era também. Sim, também. Ele era hinduísta, ele era budista, ele só não era vigarista. Olha, o resto ele era. Ó, Júnior, mudando um pouquinho de assunto, tem um capítulo aqui do livro que me deixou agora com a pulga atrás da orelha, viu? Você estava contando que o Edgar Armon começou a entrar em contato com os grupos mediúnicos tal, e ali ele começou a encampar a doutrina na sua vida. E o que é esse capítulo aqui, Insight? O que é isso? Puxa, isso é um... O que aconteceu? Que insight o Armon, é esse? ele, ainda como militar, atuando na Revolução entre 22 e 25, em perseguição à coluna Prestes, famosa coluna Prestes, ele foi convocado para resgatar um batalhão que estava encurralado na fronteira com o Paraguai. O comandante desse batalhão havia recebido um tiro e estava impossibilitado de dar prosseguimento à missão. E a missão do Armon era ir até lá, pegar esse batalhão e voltar com esse batalhão incólume para São Paulo.